Olá, hoje eu vou falar de Salmo 88, que diz Lamentação de um atribulado. Esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá, referente aos ensinamentos que Emã, que era um israelita, ele transmitiu quando se sentiu sozinho e desamparado. Quando ele clamou a Deus ao começar a sentir medo da morte e a vivenciar o horror do sofrimento da ira divina. Quando Emã, ele ansiosamente, ele desejou poder voltar a louvar a Deus entre os viventes. Foi quando ele começou a sentir tudo isso e contou a história de qual era a experiência que ele tinha vivido para os filhos de Corá. E os filhos de Corá fizeram um salmo, mostrando a oração que Emã, o israelita, fez a Deus no momento de desespero. E o salmo diz o seguinte: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com ele. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Este salmo, ele mostra com um lamúrio, com um clamor choroso e desesperado de Emã, mostrando que de alguém que se sente antes de morrer, alguém que se sente esquecido por Deus. Os filhos de Corá, eles citam essa descrição de que se vê mesmo em um ambiente de profunda escuridão e numa solidão pesada, uma solidão de Deus, uma solidão de vontade de viver, pela ausência inclusive de ter amigos e familiares com quem ele possa desfrutar de convívio. E mesmo sentindo assim, ele declara que continua orando e clamando a Deus. Isso mostra que mesmo ele sentindo desespero, sentindo que está em profunda solidão e desamparado, ele não perde a sua fé em Deus. Deus continua sendo o norte em sua vida. E o Salmo diz: mostrarás tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Aqui mostra que depois de expor o sentimento, os salmistas, que são filhos de Corá, eles passam a fazer diversas indagações sobre como será no pós-morte. Eles ainda podem ver as maravilhas de Deus? Aí eles começam a questionar se os mortos, eles podem continuar louvando a Deus? E se lá há justiça na morte? Então, assim como ele não compreende o além, ele, antes que morra, ele começa a clamar a Deus por socorro, para que Deus o atenda em suas orações.
Uma vez que ele não sabe o que está por vir, ele clama naquele momento que Deus o ouça antes que o dia realmente fatídico da morte venha sobre ele. E o salmo continua: Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e preste a expirar desde moço. Sobre o peso dos teus temores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Aqui no fim deste salmo fica claro que o motivo pelo qual o salmista ele faz essa oração é um constante e insistente clamor pelo socorro de Deus. Isso porque ele é o relato das experiências vividas por Emã, desde a sua mocidade. É o relato de alguém que viveu e testemunhou o horror do sofrimento do homem que abate sobre ele quando Deus manifesta sua ira sobre o povo que anda errado. Mas que quando este acerta com Deus e volta a andar em retidão, ele recebe o favor da justiça divina em relação à sua ira. Aqui, essa lamentação de um atribulado, ele mostra que é alguém que viu algumas das cidades do povo de Deus ser perseguida, ser invadida por inimigo, o povo morrer de fome, o povo morrer de peste, o povo ir cativo e sentiu algum desespero na sua vida. Alguém que sabe que quando Deus resolve tratar com alguém que está em maus caminhos, Deus faz. E Deus faz de forma que não sobra naquela pessoa nenhum desejo de permanecer naquele caminho errado. Ao contrário, ele anseia por consertar a sua vida e voltar aos caminhos do Senhor. E é com esta lembrança de todo o sofrimento que ele já padeceu quando Deus se mostrava irado, que Herã contou aos filhos de Corá que esse salmo foi feito, a partir de uma experiência de alguém que reconhece que Deus trata com aquele que não observa suas palavras, aquele que não leva a contento tudo aquilo que o Senhor tem requerido e tem exigido do seu povo. Sendo assim, espero que eu e você possamos nos lembrar agora, enquanto há vida em nosso coração, em nosso ser, e há oportunidade que nós possamos pedir a Deus perdão de nossos pecados, que nós venhamos consertar os nossos caminhos, que qualquer sofrimento que nós já tenhamos experimentado, ele sirva para nos fazer refletir como é o tratar de Deus com a nossa vida, como Deus trata quando ele está irado, mas da mesma forma sirva para refletir a diferença que é de quando Deus trata quando ele está com o coração alegre, com alguma atitude que nós tenhamos cometido, com o caminho reto que nós tenhamos traçado. Sendo assim, que essa lamentação de um atribulado sirva como para nossas vidas, como advertência, para que jamais nós deixemos o caminho do Senhor e nos extraviemos dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?